E vamos continuar sobre vida financeira, um assunto muito importante que eu quero destacar com vocês e trazer clareza e um pouquinho de maturidade. Então, primeiro ponto, eu quero conversar com vocês sobre a importância do dinheiro dentro da família. Conforme eu falei na última aula, essa falta de gestão, essa falta de dinheiro trouxe uma quebra da minha própria família. Houve um divórcio, houve a venda de uma casa muito boa, onde meus pais não recuperaram esse recurso e alguns anos depois eles voltaram, mas houve uma morte no âmbito financeiro. E por que eu estou destacando isso com a família? Porque a imagem de Deus na terra é a família. Você pode ver Deus num louvor? Pode. Você pode ver Deus num carro? Pode, mas a família é aquilo que vai sustentar uma própria igreja. Se você vai ser abençoado pelos seus pais, e os pais estão dentro de uma família. Então a família é muito importante. E eu coloco três pilares como os pilares fundamentais para a saúde de uma família, de um casamento, que é o pilar financeiro, o pilar da comunicação. Não tem como eu ser casado com alguém, não dialogar, não saber entender, essa pessoa também precisa me entender. E temos um outro pilar que eu não vou falar agora, eu vou falar em breve com vocês, mas ele é muito importante também. Possivelmente você até imagina o que que é. Vou te deixar com essa expectativa para você assistir até o final. E por que o dinheiro no casamento é tão importante? Quero te trazer uma pesquisa. 60% dos divórcios que aconteceram, isso é uma pesquisa séria, os casais falaram que um dos motivos que envolvia o divórcio era a questão do dinheiro, questão financeira. Então, o dinheiro está relacionado, na verdade, a falta de dinheiro está diretamente relacionado à destruição familiar. Vou repetir. Quando o dinheiro vai embora, o amor sai por outra porta. Infelizmente, famílias são destruídas pela falta de dinheiro. São 60% dos casais entrevistados. Eles divorciaram por causa das finanças, por causa do dinheiro. E aí, dentro desses 60%, 42% foi por conta do cartão de crédito. Ou seja, é um dinheiro que a gente acha que a gente tem. A gente utiliza o cartão de crédito como um dinheiro extra do nosso salário, como se a gente tivesse esse dinheiro, mas a gente não tem. Enfim, não vamos falar disso agora. Quero colocar uma imagem para vocês. É uma imagem de 1879. E é justamente o título que eu tinha falado. Quando a pobreza entra pela porta, o amor voa pela janela. Nessa imagem, a gente consegue ver um anjo. Esse anjo é o simbolismo do amor. A gente vê um homem chegando com. Olha o que tem do lado dele ali: um cachorro, parece um lobo, né? E eu quero que você olhe o que essa mulher está fazendo. A mulher que geralmente ajuda o homem, que impulsiona, que estimula, coloca ele para frente. Ela está intertida brincando com alguma coisa ali na cama, catando uma frutinha. Eu não sei o que ela está fazendo. Porém, ela está desfocada. Olha a importância da mulher na saúde financeira. E esse homem chega, ele está à porta, e o lobo, ele é a pessoa, o sorrateiro que entra disfarçado, que faz um roubo ali da finança, da energia. Esse homem, ele está mal vestido, ele está aparentemente sujo, está envergado, com roupas de um morador de rua. E o anjo, olha, tô indo embora, né? O amor tá indo embora quando ele chega. Então, numa análise rápida desse quadro, que eu gosto dele, gosto de trazer ele para os alunos e vou trazer para vocês, é justamente isso. Olha a escuridão. Se você fechar um pouco o olho, você vai ver que o lado que o homem chega com a miséria, o lado está escuro. O lado está escuro, o meio está claro. Cadê a luz dessa mulher? Ela está intertida ali. E o amor, olha, já tô com o pé ali da janela para ir embora. O que eu quero dizer com isso? Que a miséria, ela chega nas famílias, ela chega no casamento e ela tem a intenção de destruir. E eu quero que você comece a enxergar a sua vida com a sabedoria do pilar financeiro, para que você não negligencie isso como, é mais um tema do curso, Giovanni, uma aula que eu estou assistindo aqui na velocidade. Não.
Eu quero que você foque, porque isso gera destruição da sua família, gera morte. Hoje, o meu querido pastor Isaías estava falando de uma família que estava brigando por causa de uma casa, né, um terreno ali, e eles estavam brigando nem era por dinheiro, mas é porque na divisão do terreno tinha um pé de manga. E essa família ficou por 8 anos. Vou repetir, ele era advogado, ele conduzia aquele inventário, e aquele terreno seria dividido, e uma família ficou 8 anos brigando porque queria o lado onde tinha o pé de manga. Ele falou: Olha, meu sonho é vir à noite com a serra elétrica matar esse pé de manga. Ou seja, esse desejo pelo poder, esse desejo em sobressair perante seus próprios irmãos pode gerar uma destruição. E eu quero que você foque nesse pilar, no pilar financeiro, por quê? Tem uma frase que eu gosto muito. Dinheiro não é o mais importante da vida, mas tudo que é importante na vida depende do dinheiro. Dinheiro não é o mais importante da vida, mas tudo que é importante na vida depende do dinheiro. Giovanni, você está colocando dinheiro como um Deus? Eu estou colocando como uma ferramenta de impulso para o seu próprio sonho. Uma ferramenta para você comprar o seu carro e ser feliz. Uma ferramenta para o seu carro não der tanto problema igual o meu deu quando foi o meu primeiro carro. É uma ferramenta para você poder viajar, para você levar a tua esposa para uma pousada, para você abrir a sua própria empresa e não ter um chefe te humilhando, para você não ter que ficar pisando em ovos naquele trabalho que talvez você não goste, está sendo humilhado, mas não pode sair porque no outro mês não tem como fazer uma compra. Então, eu quero que você, na nossa imersão, comece a enxergar o dinheiro como uma ferramenta. E as pessoas dão valor não ao seu dinheiro, mas na pessoa que você se torna ao realmente ter autonomia. Ninguém escuta um morador de rua. Ninguém vai parar para escutar uma pessoa que não tem resultado. Ninguém escuta. Então, o dinheiro também impulsiona o seu próprio conhecimento, impulsiona a sua sabedoria, a sua capacitação. Isso é muito importante. Um outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre os padrões familiares. O que é isso? É a forma como a sua família enxergava o dinheiro. A minha família via dinheiro como briga. Infelizmente, era dívida. Quando falava dinheiro, a gente pensava em dívida, pensava em discussão, pensava em conta atrasada, nunca em, olha, vou viajar, vou comprar um carro. Então, a própria família traz consigo um padrão familiar financeiro que, querendo ou não, esse padrão vai refletir em você. Eu conheci e tenho uma aluna, uma mentorada, que ela tinha um problema, que o pai era alcoólatra, o dinheiro era usado para... Não passava fome, mas todo o dinheiro era para o vício da bebida. Hoje, 20, 30 anos depois, ela usa o dinheiro como uma fuga para alimentação. Graças a Deus ela não é viciada, porém todo o dinheiro, ela acaba às vezes até se endividando um pouquinho ali, consegue respirar, porém o dinheiro é usado para comida. E numa conversa eu falei, olha, você está repetindo o mesmo padrão do seu pai. O mesmo padrão que quebrou a sua família, quebrou a sua casa, está sendo repetido. Graças a Deus não é num vício, no alcoolismo. Porém, é um vício que é usar o dinheiro como uma ferramenta, um analgésico emocional para comprar comida. Então, ele está sendo usado da mesma forma. O mesmo erro que seu pai cometia há 20, 30 anos atrás, você comete de uma forma diferente, que é o quê? Usar o dinheiro como um remédio. Usar o dinheiro como um anestésico, como uma fuga da realidade de uma vida mais ou menos. Isso é muito importante e a gente precisa quebrar padrão financeiro maligno. A gente não pode conviver trazendo dívidas, a gente não pode conviver trazendo os problemas que nossos pais tiveram. Pelo contrário, a gente tem que ter o nosso padrão financeiro, que é o que eu vou ensinar, o padrão mais saudável aqui na nossa imersão. Outro ponto, você precisa assumir a responsabilidade da sua vida financeira. Acabei de falar que nossos pais, eles trazem, dinheiro é difícil. Quem tem dinheiro, tá roubando. Esses caras é tudo, não tem como não. Para ter dinheiro tem que ser o pastor para roubar dos crentes ou tem que ser político?
Se você for um dos dois, você vai ter dinheiro. Então, assim, dá a entender que dinheiro é pecado. Dá a entender que quem tem dinheiro está pecando, sabe? Dá a entender que dinheiro é difícil. Ah, conquistar dinheiro é difícil demais. Posso te falar? Em alguns momentos da minha vida, ter dinheiro foi muito fácil. Foi fácil mesmo. E de chegar a algo que você não imagina. Óbvio que a gente trabalhou muito, mas chega um momento que determinadas entradas financeiras se tornam fáceis. Então, por que que nossos pais, pessoas que a gente conhece, falam que dinheiro é difícil? Sendo que algumas pessoas, inclusive eu conheço milhares, que a entrada de dinheiro é muito fácil. Mas a gente acostuma com um padrão de que dinheiro é difícil, de que dinheiro, quem tem muito dinheiro é bandido, de que a pessoa que tem é porque desviou, está sonegando impostos. Então eu quero trazer uma visão de que você precisa assumir a responsabilidade da sua vida financeira. Independente do que seu pai falou, do que sua mãe falou, isso não muda nada na sua realidade. Quebre o ciclo antigo. Quebre tudo que você viu que era, achou que era certo. Você acostumou com briga relacionada à dívida, posso te falar? Isso não condiz com a sua realidade hoje. Você talvez já é maior de idade, eu acredito que você é maior de idade que está vendo esse vídeo. Você é o único responsável pela sua vida financeira. Se você está com dívida, a responsabilidade é sua. Se você não está com dívida, o mérito é seu. Mas se você tem algum problema, cabe agora você resolver. Não terceirize a culpa. Isso é uma questão de crescimento individual. Foi um problema seu. Talvez você usou de uma forma indevida, mas agora a responsabilidade é sua. Eu estou falando isso de uma forma direta, porque eu quero te encorajar a melhorar. Se você acha que o problema foi seu pai, o problema agora é seu. A coragem de reerguer tem que ser sua. A coragem de melhorar e ver o problema. Olha, eu errei mesmo. Comprei um carro que não podia. Eu errei porque eu me endividei. Eu comprei, você vai assumir a sua culpa. Quando você assumir, você vai agora ter a coragem de melhorar. E eu te falo por experiência própria que tem como melhorar. Mas a partir do momento que você para de terceirizar, ah, foi o Lula, foi o Bolsonaro, foi o governo, ah, eu estou pagando muito imposto. Se você está pagando imposto, você está ganhando muito dinheiro. Se tivesse ganhando menos de 5 mil, nem imposto você pagava. Então, pare de terceirizar essa culpa. Comece a olhar para você como o único agente responsável de demérito ou de crescimento da sua própria vida, que você vai ver que muita coisa vai melhorar.